Então vamos lá. Então aí foi, acho que por volta de janeiro deste ano aqui, entre janeiro e fevereiro, noticiário aí no Brasil, não só no Brasil, no mundo, né? Eu trouxe aqui as principais notícias aí que foram publicadas aqui no Brasil, né? Mas então o noticiário publicou o seguinte: o núcleo da Terra parou de girar e pode se inverter, sugere estudo. Olha lá. Estudo aponta que o núcleo da Terra freou e pode afetar a duração dos dias, nível do mar e temperatura global. E assim por diante, tá? Então isso daqui de diversos veículos inclusive respeitados aí, né? Então temos aí CNN, o G1, esse daqui é do Portal Terra, esse daqui para mim surpreendente da National Geographic, trazendo o núcleo da Terra teria desacelerado, indica novo estudo, né? O dia em que a Terra parou, o núcleo da Terra inverteu o sentido de rotação, tá? Esse daqui do portal UOL. Então, o que foi repercutido é que o núcleo da Terra parou. Ora, o núcleo da Terra parou. E essa é uma informação equivocada sobre o estudo, tá? Na verdade, o estudo não fala que o núcleo da Terra parou, que a rotação, né, do núcleo em relação ao manto terrestre ou à superfície do planeta, ela teria passado então de que estudos anteriores apontavam que essa rotação do núcleo interno seria um pouco mais rápida do que a rotação do planeta. E o que o estudo apontou é que na última década eles teriam mais ou menos que sincronizado. Então, ou seja, essa rotação estaria ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Não haveria mais essa rotação diferencial. O núcleo não parou, tá? Porque a Terra não parou. Então aqui até trouxeram, né, o dia em que a Terra parou, lembrando daquela música do Raul Seixas, né? Dia que a Terra parou. O núcleo da Terra invertido, inclusive colocando que o núcleo da Terra teria invertido o sentido de rotação, tá? Alguns, até que depois, durante a leitura da matéria, você vê que aí ele dá a informação correta. Mas aqui, para o meu espanto da própria National Geographic, o texto é bastante confuso e errôneo em algumas partes, né? Esse daqui também da CNN, esse do portal UOL aqui foi um dos piores que eu vi em termos de desenvolvimento, tá? Então eu falei, meu Deus do céu, né? Então, para a gente ver que o cuidado que nós devemos ter até para ler, né, uma notícia de jornal, principalmente falando sobre assuntos de ciência. Obviamente, nem todo jornalista é informado na área, vai lá pelo chefe, lá fala, saiu uma matéria assim, assim, assado, no portal vai lá e escreva sobre ela. E assim, a pessoa lê por cima alguma coisa, vai lá, discorre, às vezes consulta um especialista, geralmente não ouve, continua escrevendo a besteira. E, né, então aqui, ó, teríamos aí o Raul Seixas, né, se revirando lá no seu túmulo, lá se o dia que a Terra parou, né, não parou coisa nenhuma, né? Então aqui tem também outros veículos aí, por exemplo, ó, super interessante, né, inclusive questiona, né, ó, o núcleo da Terra parou de girar, diz estudo. Então eles falam, ó, peraí, não é bem assim, tá? Então a matéria vai de fato lá, busca no artigo as informações corretas, traduz e traz as informações corretas. E teve aqui também, ó, no jornal da USP, né? Inclusive o professor Ricardo Trindade, aí hoje o diretor do IAG, foi consultado, né, para falar sobre esse estudo, né? E aqui eles põem corretamente, pode estar girando mais lentamente do que a superfície. O título não está exatamente correto, ele não está girando mais lentamente do que a superfície. O que o estudo sugere é que hoje essa rotação ela estaria síncrona, tá?
Então não haveria mais essa superrotação, o núcleo interno não estaria rotacionando mais rápido do que a superfície da Terra, muito menos do que o manto, tá? Então fica a primeira lição aqui, quando vocês forem ler né, essas notícias aí relatando dados, aí é bom ir buscar, né, o artigo original para ver o que de fato está falando, principalmente quando se trata de notícias sensacionalistas, né? Então, essa observação que foi realizada, ela na verdade é uma observação sismológica, tá? Então, os autores do estudo, na verdade, são dois chineses, tá? E eles então utilizaram um método que já meio que ficou consagrado na metade da década de 90 até mais ou menos a metade da década retrasada, né? Então, utilizar a diferença entre duas fases. Quando a gente fala fase, então a diferença entre duas manifestações das ondas sísmicas ao passarem pelo interior da Terra, tá? Então, para poder explicar essa observação, eu vou falar rapidamente aqui, então, sobre a classificação ou a nomenclatura, né, dessas ondas sísmicas quando passam por determinada camada no interior da Terra, tá? Para ficar claro o que realmente eles realizaram. Então, uma onda, por exemplo, quando ocorre um terremoto, parte da energia, né, que liberada pelo terremoto é convertida em ondas sísmicas, tá? E elas se propagam pelo interior do planeta. Quando essas ondas estão se propagando pelo interior do planeta, as ondas longitudinais, né, são chamadas de ondas P, tá? Quando elas estão se propagando pelo manto. As ondas cisaliantes, ou secundárias, né? Então essas ondas P são ondas P de primária, né? Que chega primeiro na estação. Essas ondas cisaliantes aqui, ó, S, então vai receber essa nomenclatura S também quando se propagam pelo manto, tá? Terrestre. Quando essas ondas, a onda P, como nós sabemos que o núcleo interno, o núcleo externo é líquido, né? Então nós não temos a propagação de onda S. Na verdade, ela se propaga bem pouquinho, mas assim ele tem uma viscosidade que praticamente não permite, né? Então a propagação de ondas S, tá? O que a gente vê claramente é a propagação de ondas também chamada onda de corpo, né? Ondas longitudinais. E então essa onda P no núcleo externo ela se chama K, tá? Que é justamente esse K, provavelmente veio de Core, tá? Que é o Core do alemão, tá? Depois, quando essa onda passa aqui no núcleo interno, ela é chamada de I, né? Então recebe a nomenclatura I. Como o núcleo interno é sólido, então aqui a gente já vê, então parte da energia quando adentra, que é transmitida do núcleo externo para o núcleo interno, parte da energia também pode voltar a se converter numa onda cisaliante, tá? Então aqui a gente tem a propagação de ondas cisaliantes porque ele é sólido e ela recebe o nome de J, tá? Então a gente trabalha na sismologia justamente, então o que a gente tem de informação na estação são os chamados sismogramas, tá? Então que são registros dessas ondas se propagando no interior da Terra, tá? E elas são registradas nas estações, as ondas sísmicas, então
com uma determinada amplitude, ou seja, quanto que o solo se movimentou, né, naquele trecho onde a estação está, né, e no outro eixo X aqui, então o deslocamento, aqui é o tempo, né, então que levou para a onda se propagar do terremoto até a estação, tá? Então, o que a gente basicamente então mede na sismologia é tempo, né? Aqui, ó. E dependendo então como a gente sabe por onde, com o tempo, né, foi se desenvolvendo modelos e a gente sabe por qual estrutura a onda passou, né? Então a gente pode ir dando nomenclaturas aqui, né? Então o que o estudo mostra, na verdade o que eles fazem é medir a diferença, tá, entre esta onda chamada PKP, que hoje ela já recebe uma nomenclatura um pouco diferente, é PKIKP, porque ela justamente, ó, parte aqui do terremoto, né? Então se propaga, ela adentra o núcleo externo, então ela recebe a nomenclatura de K, depois I, porque ela vai pelo núcleo interno, tá? Depois ela volta para o núcleo externo, K, e depois P de novo, tá? Registrado na estação. E nós temos a PKP, então, que seria uma onda que também ela tem um caminho bastante similar, só que ela não passa pelo núcleo interno, né? Só pelo núcleo externo. Então, por isso que ela chama PKP, tá? Então, o que a gente vem aqui e faz, na verdade, o que o estudo, né, se propõe a fazer é medir a diferença de tempo aqui, ó, entre a passagem dessa onda por um ponto e a passagem dessa onda por esse ponto, tá? E elas passam basicamente aqui, ó, elas percorrem quase que todo o mesmo caminho no manto, né? A divergência entre elas ocorre próximo ao núcleo interno, tá? Então isso vai ser importante para a gente entender o que vem a seguir em relação ao que os autores falam do estudo.